Semana de Oração da Mulher. Preparadas para a vitória. Maria, uma mulher especial como você. Capítulo 5. Uma mãe exemplar. O verdadeiro preparo. Você sabe qual o sentimento de uma mulher quando descobre que será mãe pela primeira vez? É uma mistura de alegria, ansiedade e medo. Algo que muitas mulheres mal podem explicar, mesmo quando planejam ser mães. Agora, imagine engravidar sem querer, sem programar. Acredito que seja assustador. Estou grávida, um bebê vai chegar, tenho que arrumar um berço, comprar roupinhas e adereços. Como vou educar uma criança? Como vou trabalhar, passear e viver? Esses e muitos outros pensamentos surgem quando se descobre uma gestação não programada. Você pode imaginar o que Maria pensou quando recebeu a visita de um anjo dizendo que ela seria mãe? No primeiro capítulo do livro de Lucas, no versículo 28, vemos o anjo Gabriel dirigindo a Maria as seguintes palavras: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ele a saudou e a tranquilizou, pois ela era uma mulher especial. Deus estava satisfeito com a devoção, humildade e fé que ela havia desenvolvido. Fora escolhida para dar à luz o Filho de Deus, o Messias prometido e esperado por todo Israel. Deus não escolheria qualquer mulher para conceder a nobre missão de criar, amar e educar aquele que seria o Redentor do mundo. Ele encontrou uma serva fiel que o buscava de todo o coração. Entretanto, no primeiro momento, Maria ficou chocada com a notícia do anjo e disse no versículo 34: Como acontecerá isso, se sou virgem? Não podia compreender como teria um filho se ainda era solteira e nunca havia tido relação sexual com um homem. Isso foi assustador para ela. O que diriam os parentes e amigos? O que José, o futuro marido, pensaria dela? Para tranquilizar Maria, o anjo contou detalhes de tudo o que aconteceria. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo lhe cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Para fortalecer a fé dela, o anjo contou do milagre que havia ocorrido com sua prima. Também Isael, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Maria creu na promessa do Senhor, como diz o versículo 37, pois nada é impossível para Deus. Ela não se preocupou mais e aceitou o chamado de Deus para sua vida. Era uma mulher que temia o Senhor, conhecia suas promessas e era obediente à sua palavra. Como se já estivesse preparada para a nova missão, disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria se colocou inteiramente nas mãos do Senhor para cumprir os propósitos celestiais como uma serva fiel. Quando José descobriu que sua prometida esposa estava grávida, pensou em anular o compromisso de casamento secretamente, para não expor a honra dela. Porém, um anjo apareceu a ele em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, versos 20 e 21. Deus providenciou tudo, conduziu até mesmo o noivado de Maria, que estava em risco de ser anulado. Ela não teria que se preocupar com o prometido esposo José e nem com mais nada. Quando Deus dá uma missão, Ele mesmo abre as janelas do céu
e remove os obstáculos do caminho. Maria só teve de aceitar a missão. Em seguida confiou, tendo a certeza de que o próprio Deus estaria à frente. Ela sabia que os planos do Senhor sempre se cumprem. Alguns dias depois de ter sido comunicada que seria a mãe do Salvador, Maria foi para uma cidade da Judéia se encontrar com parentes. Quando entrou na casa de Isabel, saudou-a, e nesse momento, o bebê da prima começou a mexer-se tanto no ventre da mãe que esta ficou cheia do Espírito Santo, e dirigindo-se a Maria, disse bem alto: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Lucas 1, verso 42. Em todo o tempo, Maria era preparada e recebia a confirmação de tudo o que já havia aprendido sobre a vinda do Messias. Ela compreendeu a maravilhosa graça de Deus em usá-la para cumprir suas promessas. Ergueu a voz e começou a cantar, agradecendo o imenso privilégio que lhe fora dado. Em sua adoração, reconheceu que o Senhor era digno de seu louvor, por torná-lo uma pessoa bem-aventurada, feliz. O chamado de Deus para que ela educasse seu filho a encheu de gratidão e foi uma força motivadora para enfrentar os desafios da maternidade. O anjo, que pronunciou o nascimento de Jesus, não entregou para Maria um manual de instruções, porém, ela era uma mulher disposta a aprender. Em cada situação difícil, buscava as respostas na oração e na comunhão com o Pai. O estudo da palavra era sua bússola. O preparo que Maria recebeu para ser mãe se deve à sua comunhão com Deus, seus estudos das Escrituras e a oração diária que praticava desde a adolescência e juventude. Quanto você tem buscado a comunhão com Deus? Tem estudado e meditado nas promessas da Bíblia? Tem enchido o coração da esperança no retorno de Jesus? Sendo uma mãe fiel, que momento mágico é a chegada do bebê. A mãe pode ter passado pela dor mais intensa, mas, ao olhar o seu tão esperado pequenino, a dor é esquecida. Quando chegou o tempo estabelecido por Deus, Jesus nasceu em Belém. O Senhor reservou um lugar especial para que Maria tivesse o primeiro contato com o filho. O amor, já cultivado pelo bebê na gestação, agora era visível. Em uma estrebaria, na presença de animais, ela e José puderam contemplar aquele que traria esperança a Israel. Eufóricos, os pastores vieram correndo, guiados pela estrela, para adorar o rei. Com os corações gratos e cheios de alegria, contaram que tinham sido avisados do nascimento do Salvador por um coral de anjos. Novamente, Maria via as promessas de Deus se realizando. Ficou tão emocionada e feliz que guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Lucas 2,19. Quando o bebê completou 8 dias, Maria e José o levaram para ser circuncidado, conforme a tradição judaica. Depois de 40 dias, levaram novamente o filhinho ao templo para dedicá-lo ao Senhor e oferecer uma oferta especial. Apenas o primogênito de cada família deveria ser apresentado no templo e dedicado ao Senhor. Essa cerimônia trazia à memória do povo a libertação do cativeiro egípcio, a primeira Páscoa. O sangue de um cordeiro tinha sido aspergido no umbral da porta, para que o anjo da morte não entrasse e matasse o primogênito da família. Para os judeus, o sangue do animal oferecido na Páscoa representava o sangue do Salvador que viria para libertar Israel. 2 servos fiéis do Senhor estavam no templo naquela mesma hora, Simeão e Ana. Simeão louvou a Deus pelo privilégio de estar vivo para ver o Messias. E a profetisa Ana deu graças a Deus
pela chegada daquele que seria a redenção de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com tudo o que fora dito a respeito dele. Lucas 2, verso 33. A mãe de Jesus meditava em silêncio a respeito da importante profecia de Simeão. Ao olhar o menino em seus braços, lembrou-se do que os pastores de Belém haviam dito, e seu coração transbordou de gratidão e viva esperança. As palavras de Simeão trouxeram-lhe à lembrança as profecias de Isaías. Sabia que aquelas maravilhosas palavras se referiam a Jesus. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9, verso 2. Maria era uma mulher sábia e estudiosa. Todas as palavras inspiradas a respeito do filho fortaleciam sua fé, porque ela se lembrava do que já havia lido. Maria foi escolhida para tomar parte na vinda do Salvador ao mundo. Que graça formidável foi poder carregar no ventre e depois nos braços o maravilhoso Filho de Deus. Para educar o pequeno Messias, que privilégio ela teve! Sabia que Deus a estava guiando em todos os detalhes. Ela cumpriu todos os quesitos da fé judaica. Ao dedicar o filho no templo, ouviu palavras fantásticas dos servos do Senhor, que a conscientizaram do grande compromisso celestial que aceitaram. Você crê que Deus pode conduzir sua vida ao ponto de se tornar uma mãe fiel em todos os detalhes? Tem dedicado seus filhos a Deus todos os dias? Educar é um dom dado por Deus. A primeira infância de Jesus foi conturbada. Depois da visita dos magos, José e Maria tiveram que fugir de Herodes para o Egito. Lá, mesmo cercada pela idolatria, Maria desenvolveu a capacidade de atrair a atenção de seu filhinho para si. Sua dedicação era exclusiva para ensinar ao menino a Escritura Sagrada e as lindas histórias nela contidas. Os presentes doados pelos magos, incenso, ouro e mirra, foram os recursos que Deus providenciou para a fuga e o refúgio temporário de José e Maria no Egito. Tempos depois, um anjo apareceu a José e lhe avisou que Herodes havia morrido e que eles poderiam retornar à terra natal. Agora, Maria poderia ficar mais aliviada, voltando a viver entre pessoas tementes a Deus, longe da adoração a outros deuses. O casal decidiu morar num lugar reservado, longe dos tumultos da cidade grande. Desde a segunda infância até os 30 anos, Jesus viveu numa pequena aldeia nas montanhas. Ele poderia ter escolhido qualquer lugar da terra para viver. Qualquer lugar seria honrado por sua presença, mas não escolheu o lar dos ricos ou o palácio dos reis. Antes, escolheu viver entre os pobres em Nazaré. As mães são um espelho para os filhos. Mães amáveis e pacientes possuem filhos amáveis e pacientes. Será apenas consequência da genética? Claro que não, pois as crianças imitam os adultos, e isso faz parte do desenvolvimento delas. Maria era uma mulher guiada pelo Espírito. Refletia Deus para o Filho Jesus. Por isso, desde pequeno, as influências do caráter da mãe se refletiam nele. Era amável, generoso, paciente, verdadeiro. Nunca imitou o mau comportamento das crianças ao seu redor e tinha prazer em meditar nas promessas da palavra de Deus. A educação das crianças sempre foi muito importante entre os judeus. Eles se preocupavam bastante com a educação dos filhos. Por isso, as escolas no tempo de Jesus ficavam nas sinagogas, e os professores eram chamados de rabis. Quando a criança completava 12 anos, iniciava os estudos com os rabis, mas os ensinos desses mestres estavam contaminados com as tradições e não continham as verdades bíblicas.
Os pais de Jesus não tinham condições de sustentar o filho em uma dessas escolas. Entretanto, Jesus teve a melhor educação que alguém pode receber. Sua mãe foi seu primeiro mestre humano. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas, aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras por ele ditas a Moisés para Israel eram-lhe agora ensinadas aos joelhos da mãe. Ao avançar da infância para a juventude, não procurou as escolas dos rabis. Não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus lhe servia de instrutor. A pergunta feita durante o ministério do Salvador, como ele sabe as letras, não as tendo aprendido, João 7,15, não quer dizer que Jesus não soubesse ler, mas apenas que não recebera instruções dos rabinos. Jesus cresceu sem muitos privilégios sociais. Não frequentou as escolas rabínicas, mas adquiriu grande instrução intelectual com a mãe. Foi das Escrituras e da natureza que tirou lições essenciais para exemplificar os princípios da verdade ao povo. O próprio Deus instruiu Maria na educação de seu filho através do Espírito Santo. Ela ensinava a Jesus as Sagradas Escrituras e ele aprendeu a estudar por si mesmo. Jesus também apreciava estudar as maravilhas da criação de Deus, na terra e no céu. No livro da natureza, ele aprendia sobre as plantas e animais, sobre o sol e as estrelas. Dia após dia, ele os observava e tentava extrair lições deles, a fim de compreender a razão de todas as coisas. Quando Jesus completou 12 anos, foi levado a Jerusalém para a festa da Páscoa. Com os pais, foi ao templo oferecer um animal em sacrifício expiatório. Enquanto os olhos do menino Jesus observavam a vítima inocente, o Espírito Santo o fazia compreender o significado daquela morte. Sabia que ele próprio, como Cordeiro de Deus, devia morrer pelos pecados dos homens. Santos anjos o acompanhavam e o ajudavam a aprender essas coisas ligadas a Deus. Assim, crescia em estatura e força. Crescia também em conhecimento e sabedoria. Jesus admirava todos os rituais que apontavam ao plano da redenção. Encontrou alguns rabis e permaneceu com eles no templo por 3 dias, fazendo perguntas e discutindo as considerações dos rolos dos profetas. Sua sabedoria e entendimento causavam espanto e admiração. Seus pais aflitos o procuraram em todas as partes durante esses 3 dias e finalmente o encontraram no templo. Sua mãe perguntou: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E Jesus tranquilamente respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Eles sabiam da grande responsabilidade que lhes fora confiada e temiam pela vida de seu filho. Contudo, Maria e José não compreenderam a profundidade das palavras de Jesus. Embora ele mesmo soubesse ser o Filho de Deus, retornou a Nazaré na companhia dos pais. Era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Lucas 2,51. Apesar da escassez de recursos financeiros, Maria lutava para sobreviver. Como mãe, não podia dar presentes nem tecer vestes caras para seu filho, porém, dava o melhor de si para cumprir a missão de criá-lo e educá-lo. As roupas que Jesus vestia eram tão simples e rústicas que ele podia andar tranquilamente pelas ruas do vilarejo, como um carpinteiro qualquer. Jamais usou seu poder divino para tornar a vida mais fácil para si. Enquanto trabalhava durante a infância e juventude, seu corpo e mente se tornaram vigorosos.
Ele empregava todas as faculdades de modo a conservá-las saudáveis para realizar o melhor trabalho possível. Você tem pedido a Deus os dons do Espírito Santo para educar e preparar seus filhos para o céu? Tem dado o melhor de si a fim de educar os filhos para viverem felizes, mesmo com poucos recursos? Cultivando o tempo de qualidade. Existem mães que trabalham tanto que quando chegam em casa, os filhos já estão dormindo. Saem cedo para o trabalho, dão um beijinho de bom dia em cada filho e voltam o mais rápido possível para a rotina de trabalho fora de casa. Passam dias sem conversar e ouvir as necessidades dos filhos, mas ao passar em uma loja, compram as roupas mais caras para compensar a própria ausência com brinquedos custosos. Claro que as crianças ficam muito felizes. Outras mães estão presentes em casa, com muitos afazeres, e quando arrumam um tempinho, vão assistir aos programas favoritos na TV ou no YouTube, e deixam os filhos à vontade para se fartarem com brincadeiras e jogos. São ausentes tanto quanto os que trabalham fora. Conquanto Maria não tenha podido mimar Jesus com brinquedos ou presentes caros, ensinou-lhe o valor das pequenas coisas. Dedicava ao filho momentos especiais de instrução. Mostrava-lhe, desde bem pequeno, o cuidado do Criador em cada detalhe da natureza. Desde que seu filho nascera, dedicava tempo para estar com ele. Não pense que havia tempo de sobra. Naquela época, tudo era mais difícil e exigia mais trabalho, até para fazer um pão. Por serem pobres, ela não tinha ajudantes, mas mesmo assim, exemplificou a importância do trabalho em família. Jesus aprendeu com José a trabalhar na carpintaria, usando as próprias mãos. Tudo o que Jesus fazia era bem feito, com dedicação e empenho. Sempre pronto a ajudar, preferia a companhia da mãe à de vizinhos e amiguinhos. Foi ensinado a ajudar os pais, aliviando seus fardos. Maria desenvolveu um forte vínculo afetivo com seu filho. Durante 30 anos, ele foi um filho obediente e tinha prazer em estar com os pais. Quando Cristo foi pendurado na cruz, Maria estava lá, em lágrimas, sofrendo com o filho. Ela não esperava ver a morte dele. Cria que Jesus salvaria seu povo naqueles dias. Mesmo na cruz, o Salvador se preocupou com ela. Em seu amoroso olhar, em sua tristeza e dor, ele viu o desapontamento. Lá da cruz, antes de morrer como Cordeiro de Deus, pediu que João, seu discípulo, cuidasse de sua mãe querida. Maria foi a mãe mais importante da Bíblia. Ela não teve mérito em si mesma, mas foi uma mãe exemplar, porque buscava o poder do alto. Sentiu profundamente o amor de Deus em seu Filho Jesus. Reconheceu que ele era o Redentor do mundo. Em cada momento que desfrutava da companhia do Filho, ligava-se mais a ele. Como você tem desenvolvido o elo entre você e seu filho? Tem respondido a todas as dúvidas dele? Tem investido tempo em passeios e conversas com ele? Tem dado o melhor presente da vida de uma criança, que é a sua presença? Tem orientado seu filho a ser prestativo e auxiliar nos afazeres de casa? Um exemplo para você hoje. Você quer estar preparada para ser mãe? E mesmo que já tenha filhos, quer ser transformada numa mãe conforme a vontade de Deus? O preparo para ser uma mãe exemplar, segundo os planos de Deus, é diário. Esse preparo se inicia quando você aceita Jesus como Salvador e você se liga a Ele à medida que se aproxima dele. Toda mãe precisa estar ciente da importância de manter um elo com os filhos. Não deve se esquecer da própria responsabilidade de educá-los para a glória de Deus, mas também de cultivar amizade, carinho e respeito. O papel da mãe no lar é insubstituível. Assim como Deus preparou Maria para educar Jesus,
Ele também está disposto a instruí-la hoje. Dedique mais tempo para atrair seus pequeninos a si. O seu comportamento demonstrará o amor de Deus para eles. Ensine as histórias bíblicas todos os dias, até que tenham prazer em meditar na lei do Senhor por si mesmos. Os filhos são tanto a herança do Senhor, quanto o maior patrimônio que uma mãe pode obter aqui nesta terra. Seu maior empenho deve ser educar os filhos para amarem a Jesus, a tal ponto que queiram estar com Ele para sempre. Maria se preocupou em seguir todos os rituais judaicos. Dedicou o filho bebê no templo. Mais tarde, levou-o novamente ao mesmo templo, em Jerusalém, para comemorar a Páscoa. Você tem se preocupado em levar os filhos à igreja e estar com eles nos cultos? Tem separado um tempo para ensinar as verdades bíblicas a eles? Sua fidelidade ao Senhor influenciará a fidelidade dos filhos para com as coisas sagradas. Você, que é mãe, recebeu de Deus o mesmo presente que Maria. Foi escolhida para cumprir uma missão muito especial. Hoje, Deus quer capacitar mães que queiram mostrar o amor de Jesus no próprio viver. Assim, seus filhos não se desviarão do caminho e crescerão dispostos a levar ao mundo a esperança da salvação em Cristo Jesus. Peça a Deus sabedoria, como Maria fazia, e a graça de Deus virá em abundância sobre você. Fale com Deus e medite em sua palavra, e o Espírito Santo completará a obra de restauração, tanto no seu coração quanto no de seus filhos. Por Ellen Pedrazas.